importância da contação para os filhos. Por que contar histórias é importante para o desenvolvimento dos filhos? Histórias infantis são uma importante ferramenta na formação da identidade e valores de toda criança. Além de ajudar a desenvolver o imaginário, capacidades cognitivas e a inteligência emocional dos pequenos, elas também podem ser uma valiosa oportunidade para momentos de maior vínculo com os pais. O hábito exercita a proximidade e auxilia para que pais e filhos construam juntos um ambiente de confiança e contato, principalmente em famílias com a vida mais corrida. À medida que a criança vai crescendo, pode ser mais fácil de estabelecer espaços de conversa com os pais depois. Vamos a algumas dicas? Contar histórias pode ajudar a criança a acompanhar melhor os currículos escolares e desenvolver habilidades orais, de leitura, escrita e temas gerais, estimulando o gosto pelo conhecimento, pela literatura e pelo ato de aprender. A contação de histórias pode ser uma alternativa de entretenimento saudável e repleta de contato humano para os mais novos. Pode substituir momentos em frente à televisão, computador ou jogos eletrônicos, principalmente à noite. Praticada antes da hora de dormir, ela pode acalmar e até facilitar a rotina do horário de dormir, contribuindo para uma boa noite de sono. Para variar a atividade, aposte em músicas, som de instrumentos musicais ou crie ainda um teatrinho de fantoches ou sombras, utilizando um tecido estendido sobre um barbante. Para deixar o momento mais interessante, experimente deixar o seu filho ser o narrador da história algumas vezes. Histórias com final livre ou diferentes tipos de final exercitam a criatividade e deixam a narrativa mais emocionante também. Ler com antecedência a história antes de contá-la para seu filho é um ótimo truque para saber quais serão os momentos mais importantes da história, dando um tom especial à narração. Você pode utilizar o apoio de um livro na contação, principalmente os que tiverem belas ilustrações, ou pode contar uma história com suas próprias palavras, apostando na dramatização para entreter os pequenos. Fique atento ao grau de desenvolvimento e compreensão da criança. Filhos menores vão preferir livros com mais imagens, curtos e fáceis de manusear. Crianças maiores, próximas aos 6 anos, por exemplo, podem gostar de histórias mais longas, como fábulas e similares. Bebês ou crianças muito novas podem acabar cortando-se com as folhas ou se machucando com os cantos pontiagudos dos livros. Nessa faixa etária, aposte em livros emborrachados, de pano ou com folhas cartonadas, mais grossas, e arredondados nas pontas. Você tem contado histórias para o seu filho? Histórias infantis são ferramentas essenciais para a construção da identidade e dos valores da criança. Pesquisas apontam que, ao ouvir histórias
proporciona inúmeros benefícios para o desenvolvimento infantil, principalmente na fase de 0 a 5 anos. Se estimulada na infância, a leitura vira um hábito para a vida adulta. Comece a ler para o seu filho desde a fase de bebê. Crianças que ouvem histórias desde a fase de bebê aprendem a se concentrar, melhoram o raciocínio e aumentam a capacidade de compreensão do mundo, fora o enriquecimento do vocabulário, pois quanto mais você conta histórias, mais palavras o seu filho aprende e maior será a facilidade dele em se expressar. Contar histórias para o seu filho é um ato de amor. Através da leitura de histórias, você estimula a imaginação, criatividade, curiosidade, linguagem, escrita, desenvolvimento e sensibilidade para artes e cultura. Relação de pais e filhos mais forte através da leitura. A criança se sente o foco da atenção e do afeto do adulto enquanto ele conta uma história. Essa sensação fortalece ainda mais a relação de pais e filhos. O desenvolvimento emocional também é trabalhado nesse momento, além de proporcionar o sentimento de empatia, o que facilita ainda mais o relacionamento da criança com outras pessoas. Praticada antes de dormir, a leitura pode acalmar e até facilitar a rotina de sono do seu filho. A leitura entre pais e filhos pode estreitar os laços afetivos. A interação entre pais e filhos se dá de diferentes formas e em diversos contextos. Numa época em que a tecnologia é predominante, até mesmo nas formas de educar, é importante destacar para os filhos o valor do estímulo à leitura junto dos pais. Desde muito pequenas, as crianças podem beneficiar-se do hábito da leitura, especialmente quando estimuladas por seus pais e por aqueles que cuidam diretamente dela. Publicações mostram que cerca de 50% dos pais não têm o hábito de leitura com os filhos e os deixam fazer uso dos tablets e jogos eletrônicos. A escola faz esse papel, mas é por meio daquilo que vemos dentro das nossas casas que podemos internalizar esse hábito. Hábito de leitura. Se pudéssemos enumerar as vantagens desse hábito adquirido, poderíamos destacar alguns aspectos importantes. Desenvolver a criatividade na criança. Ampliar sua visão sobre o mundo ao contar histórias, damos aos pequenos um universo diferenciado, novas culturas, hábitos diferentes, novas situações que acontecem. Dar abertura às emoções da criança quando ela pode ficar surpresa, alegre, pensativa, enfim, poder interagir com os elementos da história. Ao contar uma história, os pais podem fazer vozes diferentes para caracterizar cada personagem. Isso aguça a percepção da criança.
Favorecer a proximidade entre pais e filhos gera lembranças de afeto, visto que aquele momento é de dedicação especial à criança. Quando ela recebe os estímulos de uma história, entra na fantasia daquele conto, amplia seus conceitos, insere-se num mundo lúdico. Essas brincadeiras ajudam-nas a elaborar, compreender, pensar a respeito daqueles personagens e de sua vida. Desenvolver e ampliar a fala. Ao ouvir os pais falarem e mostrarem figuras, pode desenvolver a fala com mais facilidade. Juntamente com a história, seu filho poderá desenhar as figuras dessa história. Nessa situação, é aberto um outro canal de criatividade com ele, ampliando também sua criatividade. A importância do contato afetivo. O hábito da leitura pode ser iniciado com coisas simples, nomeando objetos, pessoas e animais, mostrando rótulos, nomes de brinquedos, de cores e de roupas, enquanto se é vestida. Mais do que o ato de ensinar, o contato afetivo nesta troca é extremamente importante. Ele revela um outro nível de relacionamento com o outro. Que você possa ampliar as experiências do seu filho a partir da leitura e esteja mais unido a ele, criando ótimos hábitos futuros aos pequenos, inclusive revendo seus hábitos de leitura. Conte histórias para o seu filho em todas as fases da infância. Além dos benefícios que apresentamos aqui, a leitura facilita a interpretação de textos e ajuda em um bom desempenho escolar. Você já viu que não falta motivos para contar histórias para o seu filho. Faça da leitura um hábito. Leitura é amor. Hora da história. Os sonhos de Andy. Andy era uma lagarta muito triste. Passava os dias sozinha. Não tinha amigos. Vivia isolada de tudo e de todos. Mas por que Andy vivia desse modo? Vamos ver como tudo começou. Desde pequena, Andy sentia-se inferior em relação aos outros insetos que conviviam com ela. Suas amigas eram bonitas, mas ela se sentia o inseto mais feio do mundo. Não era preciso que ninguém lhe falasse que era feia, pois ela mesma se achava horrorosa. Certo dia, suas amigas resolveram fazer um concurso de beleza, Miss Inseto. Para participar, era necessário fazer a inscrição, mas nem isso Andy conseguiu. Ao chegar ao local, foi logo reprovada. Disseram a ela que para se inscrever era preciso ter, pelo menos, alguma beleza exterior. Mesmo em meio a tanto sofrimento causado pela sua aparência, Andy nunca desistiu de sonhar. Acreditava que um dia poderia ser feliz. Tinha esperança de que uma nova manhã poderia surgir linda e radiante em sua vida. Andy tinha certeza de que os sonhos são alimentos para a vida. O tempo foi passando e Andy se tornou uma velha lagarta.
Sua aparência feia não impediu que se tornasse um inseto especial. Ela amava a todos, aprendeu a superar as tristezas e sempre dava sábios conselhos a quem lhe procurava. Porém, no fundo do seu coração, tinha uma pequena tristeza. Desejava que a natureza pudesse ter sido um pouco mais generosa com ela. Certa manhã, Andy não apareceu para irrigar as flores do seu jardim. Os vizinhos acharam estranho a ausência dela e foram até sua casa. Ao entrarem, viram que Andy estava morta. Seu corpo era agora um casulo. Muitos insetos choraram a morte de Andy. Seus amigos levaram seu corpo, agora envolto em um casulo, para o centro da floresta. Um belo lugar cercado de flores silvestres. O tempo passou. Certa manhã ensolarada, o casulo em que Andy estava começou a se abrir. Aos poucos foi surgindo um novo ser. Não era um novo ser. Era Andy, mas com um corpo totalmente novo e lindas asas coloridas. Ela era, agora, uma linda borboleta, a mais bela de toda a floresta. Andy saiu voando e foi ao encontro de seus amigos. Quando chegou no lugar onde eles moravam, ninguém a reconheceu. Quem era aquela linda borboleta? De onde teria vindo? Aos poucos, Andy pôde explicar aos seus amigos tudo o que havia acontecido. Na verdade, ela não havia morrido, mas passado por um processo de metamorfose, ou seja, um processo de transformação. Nem ela mesma sabia que, um dia, iria ter de passar por aquela mudança. As surpresas da vida chegam quando menos esperamos. Seus amigos ficaram encantados com tudo o que havia ocorrido. Andy era um novo ser, porém seu coração era o mesmo. Sua aparência era outra, mas seus sentimentos continuavam sendo de amor. Os sonhos de Andy haviam se tornado realidade. A esperança nunca morre no coração de quem ama. Os sonhos têm o poder de transformar em verdade aquilo que nos dizem que é mentira. Andy sonhou com uma nova aparência, mas a sua maior alegria foi ter aprendido a amar os outros e a se aceitar como é. Não podemos mudar nossa aparência, mas podemos mudar o nosso coração. Quando os sonhos que buscamos se juntam com a nossa esperança, passamos pelo processo da metamorfose. Todos podemos realizar uma verdadeira transformação na nossa vida. Sonhos não morrem, eles se tornam realidade quando menos esperamos. Padre Flávio Sobreiro. Referências: www.fadec.org.br/notícias/753. Por que contar histórias é importante para o desenvolvimento dos filhos? formação.cançãonova.com/família/educação de filhos/importância da leitura e o contato afetivo com os filhos. img.cançãonova.com.br
cnimages/canais/uplates/sites formação Os Sonhos de Andy PDF. Obrigada a todos pela atenção.